Alô, investidor, bem-vindo ao Valorizando, um canal 100% voltado ao investimento de longo prazo. É um projeto pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo no YouTube, onde eu quero contar o porquê que eu gosto de investir em ativos de valor no longo prazo, a importância desse horizonte e os verdadeiros benefícios da metodologia que eu utilizo, que é o Buy and Hold. Se você curtiu o conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Vamos nessa! Bom, pessoal, eu sei que todo mundo gosta de parafrasear Warren Buffett, mas quem não gostaria de seguir os passos do velhinho? Quando ele diz ninguém quer ficar rico devagar, é a mais pura verdade. A maioria das pessoas que entra na bolsa de valores entra achando que é um mecanismo de enriquecimento rápido e fácil, quando na verdade é o contrário. A maioria das pessoas perde dinheiro na bolsa. Então é importante desmistificar a conversa de que bolsa é cassino. Na realidade, bolsa não é cassino. O maior inimigo do investidor é sempre ele mesmo, porque se deixa influenciar normalmente pelas notícias, pelas variações intensas no preço das ações, e ao invés de justamente utilizar essas oscilações de preço a seu favor, ele acaba vendendo tudo no fundo em pânico. E isso é muito comum e é o que a maioria das pessoas faz na bolsa. Idealmente, você nem deve pensar que está comprando bolsa e sim pedaços de empresa com a mentalidade de ser sócio. É assim que grandes investidores alcançam o sucesso, a independência financeira e o retorno exponencial dos lucros. Então, o buy and hold, na sua tradução literal, seria comprar e segurar boas empresas o maior período de tempo possível. Eu considero boas empresas aquelas que têm histórico de lucros consistentes e dívida controlada. Empresas assim não necessitam de muito monitoramento, você pode olhar o mínimo possível, de preferência semestralmente ou anualmente. Não é preciso ler relatório trimestral, muito menos se preocupar com notícias de curto prazo. Ao se tornar sócio de empresas desse tipo, você passa a receber dividendos e outros tipos de proventos como parte do lucro dessas empresas. Esses proventos caem na conta corrente da sua corretora e devem ser reinvestidos sempre que possível, para que você se beneficie justamente dos juros compostos. Existem estudos científicos que comprovam a eficácia de reinvestir dividendos no longo prazo e o quanto eles são benéficos para a construção do patrimônio. Por isso é importante que você olhe para sua carteira como se ela fosse uma espécie de previdência. Se você começa a construir uma carteira previdenciária sem nenhum intuito de tirar valor dela e somente somar, fazendo aportes consistentes todos os meses ou sempre que possível, com o reinvestimento frequente dos dividendos, você faz o tempo trabalhar a seu favor. Outra vantagem do buy and hold é que a volatilidade, a variação de preços o tempo inteiro, que tanto assusta o pequeno investidor, passa a ser uma aliada e pouco influencia a decisão do holder. O investidor que consegue desenvolver a disciplina e consistência para fazer o aporte sempre que possível, de preferência todos os meses, normalmente é o investidor que vai ter sucesso lá na frente. Criando um portfólio bem diversificado, você consegue fazer o dinheiro trabalhar por você. E é uma metodologia com baixo nível de estresse, que te permite focar no seu trabalho e na saúde, sem se preocupar com variação de preços. Agora um exemplo prático. Imagina que você vai investir R$ 10.000 uma vez por ano, durante 10 anos, em duas empresas. A empresa 1, que hipoteticamente à esquerda só cresce o tempo inteiro consistentemente, durante 10 anos, completamente redondinha, e a empresa 2, como a da direita, que tem uma grande volatilidade, ou seja, uma grande variação de preço. Qual das duas empresas você se sente mais confortável como investidor? A empresa 1, que você compra e cresce consistentemente, ou a empresa 2, que tem um pouquinho mais de dificuldade durante os anos, mas no final chega na mesma cotação? Em qual das duas empresas você acha que você acumularia mais patrimônio? Então vamos à empresa número 1. Imagina que você vai fazer um aporte de R$ 10.000 e no ano 1 a cotação está em R$ 5, ou seja, com R$ 10.000 você é capaz de comprar 2.000 ações. No segundo ano, a cotação subiu para R$ 10. Esses mesmos R$ 10.000 que você investe só compram 1.000 ações. No terceiro ano, a cotação foi para R$ 15 e você consegue comprar 667 ações e por aí vai. Você percebe que com o passar do tempo, os mesmos R$ 10.000 que você aplica não conseguem comprar a mesma quantidade de ações, porque o preço da ação subiu. E não tem nada de errado com isso é perfeitamente normal. Boas empresas tendem a ter cada vez mais lucro e a cotação sempre segue lucro no longo prazo. Então, no nosso exemplo hipotético aqui, no final de 10 anos, a pessoa acumulou 5.744 ações, com uma cotação final de R$ 60. No fim das contas, o patrimônio acumulado total ficou em R$ 344.640. Agora, será que a empresa 2 acumularia mais ou menos do que isso?
Vamos lá. Imagina que a pessoa não se incomodou com a queda da cotação do primeiro e do segundo ano e que ela conseguiu aportar normalmente. No primeiro ano, ela também pagou R$ 5, ou seja, comprou 2.000 ações. Mas no ano 2, a cotação caiu para R$ 4. Com os R$ 10.000, ela conseguiu comprar 2.500 ações. No ano 3, a cotação foi para 15, como no primeiro exemplo. Mas no ano 4 caiu de novo e ele conseguiu comprar 1.000 ações. No ano 5 subiu para 30, no ano 6 caiu para 15 novamente e ela ficou variando assim, como um eletrocardiograma, para cima e para baixo, fazendo com que esse investidor acumulasse nos diversos preços. Então, ao total, em 10 anos, esse investidor conseguiu acumular 8.535 ações. São mais ações do que no exemplo número 1. Repare que a cotação final também foi de R$ 60, mas o patrimônio acumulado foi de R$ 512.100, contra R$ 344.000 do exemplo anterior. Outra coisa importante a considerar é que o investimento inicial em ações pode ser baixo, mas em você deve ser bem alto, porque só o seu trabalho pode gerar aporte de forma consistente para que você possa enriquecer no longo prazo. Outra coisa importante é que o histórico de lucro do passado não necessariamente garante rendimento futuro, ou seja, na renda variável nada é plenamente garantido. E um último detalhe é que algumas pessoas gostam de dividir empresas em pagadoras de proventos e outras em empresas de crescimento, que não distribuem dividendos, mas que investem bastante em si mesmas. Eu não gosto de utilizar esse tipo de divisão na minha análise, porque as empresas em si não fazem essa discriminação. Ora, elas podem decidir investir em si próprias para continuar crescendo e fazer novas aquisições, ou elas podem decidir distribuir dividendos, ou pelo menos uma boa parte do lucro. Isso é altamente variável e não deve ser critério para a escolha de empresa. Um exemplo perfeito disso na bolsa americana é a própria Apple. A Apple, por exemplo, não pagou dividendo entre novembro de 1995 e agosto de 2012. No mesmo período, ela foi de 1 cent a US$ 483. Então é aquela velha história da manada. Quem segue a manada não entende que pagar dividendo não define uma empresa como boa ou ruim. Olhando bem aqui o gráfico de cotação da Apple, a gente logo percebe o que a maioria das pessoas não enxerga ao ver um gráfico de cotação. É que no longo prazo, a cotação de boas empresas tende a zero. Se você olhar lá atrás, a impressão que dá à primeira vista é que em 2004, por exemplo, a Apple valia cerca de 1,40 cents, mais ou menos, 1,60. Quando na realidade, se você buscar o preço naquela época, não era exatamente esse. Ela custava cerca de 14. Veja que em 2005 ela sofreu inclusive um split. Ela custava 143,78 e passou para 71,89. Simplesmente porque esse split dividiu a cotação da Apple na proporção de 2 para 1. Então, quando a gente olha no gráfico lá atrás, a gente nunca enxerga o real valor que ela estava custando na época. Mas bem aqui a gente consegue verificar o pagamento dos dividendos que ela fez até meados de 95. Lembra que ela ficou de 95 até 2012 sem pagar nenhum tipo de provento? Então, será que você aguentava passar tanto tempo sem receber essa renda passiva? Ou será que você teria desacreditado na empresa simplesmente pelo fato dela não ter distribuído o provento? Por isso não faz sentido para mim deixar de investir numa grande empresa simplesmente pelo fato dela não distribuir nenhum tipo de dividendo. Então mantenha sempre em mente que muitas empresas alcançam elevadas cotações e fazem splits com frequência para melhorar a liquidez do mercado de acordo com a decisão dos acionistas majoritários. Então aqui a gente vê todo o histórico de splits, já foram 4 splits da Apple. 3 deles na proporção de 2 para 1 e o último na proporção de 7 para 1, para dividir o valor da ação. Então, toda vez que você olha o valor, não pense que o máximo que ela chegou foi esse aqui. E aqui, ilustrando bem isso, com um exemplo, um insight lá da Baster, site que eu sou usuário. Ah, mas não paga dividendos. Está aqui. Retorno total desde o IPO, 36.000%. E lá a gente tem um retorno histórico que mostra mais ou menos o que aconteceria se você tivesse comprado há décadas atrás e reinvestindo todos os dividendos. É inacreditável, né? Aqui no Brasil a gente também tem belos exemplos de empresas com lucros consistentes ao longo do tempo e que, se reinvestidos os dividendos no longo prazo, a pessoa teria retornos históricos absurdos. Ainda assim, muita gente acredita que para enriquecer é preciso acertar uma grande tacada e por isso investem em empresas ruins com lucros inconsistentes, muitas vezes com dívida grande e quebram na bolsa de valores. Outra forma de se dar muito mal na bolsa é querer investir com dívida.
A dívida nunca é boa e é ideal que você a quite antes de entrar com qualquer tipo de investimento em renda variável. Essa é uma realidade difícil de aceitar, mas a gente sempre vai pagar mais taxa no nosso empréstimo ou dívida do que a gente vai conseguir ganhar dentro da renda variável, inclusive podendo perder o controle das finanças. E por falar em controle, com acesso à internet você tem o mercado acionário na palma da mão. Essa é a grande facilidade para investir de onde você quiser e a grande diferença entre o trader, que é a pessoa que especula o dia inteiro e fica olhando o preço na tela dos computadores, e o holder, que não tem a necessidade de perder tempo olhando cotação. O meu objetivo pessoal, então, é sempre colecionar o máximo que eu puder de ações de empresas sólidas e tornar esse castelinho cada vez maior e mais forte, e acumular um patrimônio cada vez mais resiliente a crises. Não se engane, as crises virão. Mas quanto mais perenes e resilientes as suas empresas, mais fácil você vai conseguir sair das crises. E pessoal, de preferência, enriquecer sem abdicar da saúde e dos esportes. De nada adianta acumular um patrimônio gigante e não ter saúde para usufruir. É importante aportar todo mês, independente do valor, e sempre manter o estudo e a informação em dia. Existem diversos caminhos que podem levar ao enriquecimento, não necessariamente na renda variável, e de preferência não tenha tudo concentrado em renda variável. Tudo isso depende muito do apetite ao risco de cada indivíduo. E com a renda fixa cada vez menos atrativa, com dificuldade inclusive de bater a inflação, vejo muita necessidade de estudar investimentos sempre em valor diversificado. Por mais que o indivíduo não acredite na capacidade das empresas de acumular valor no longo prazo, o Ibovespa prova o contrário. De 1996 até os dias atuais, a bolsa brasileira sobe, ou seja, no longo prazo, a bolsa só tem uma direção. E aqui o famoso estudo do Jeremy Siegel de 1802 até os dias atuais, que mostra o retorno total real de diversos ativos americanos, dentre eles, de baixo para cima, o dólar, que teve um retorno negativo, o ouro, que praticamente se manteve estável ao longo desses 200 anos, as letras do Tesouro americano, logo acima, bonds, que são títulos de dívida americana, e lá em cima, o retorno das empresas, basicamente o índice de ações americanas. E para finalizar, um estudo que mostrou a rentabilidade do S&P 500, ou seja, um índice que contempla tanto empresas boas quanto empresas ruins da Bolsa Americana, e o que aconteceria com US$ 10.000 investidos entre 3 de janeiro de 1995 e 31 de dezembro de 2014. Se você não tivesse feito absolutamente nada e simplesmente deixado o dinheiro investido por todo esse período de tempo, você teria US$ 65.000 acumulados. Se você tivesse girado esse dinheiro, mexido e perdido os 10 melhores dias de alta da bolsa, você só teria US$ 32.000 acumulados. Se você perder os 20 melhores dias, você teria só US$ 20.000 acumulados. E mais curioso é que a pessoa que perdeu os 40, os 50 e os 60 melhores dias de alta da bolsa americana, ela acabou ficando com retorno negativo. Ou seja, quanto menos giro de patrimônio, melhor, já que ninguém tem o dom de prever o futuro e de acertar todos os market timings. E lembre-se sempre que, assim como existem os dias de alta forte, terão os dias de baixa muito forte, e as quedas fortes normalmente tendem a derrubar sua tese de investimento. O mercado de ações é o único lugar do mundo onde o cliente tem medo de comprar na promoção. Então eu queria deixar aqui também a sugestão para vocês seguirem no YouTube e também se cadastrem, o registro é grátis na Baster.com. Sigam esse canal no YouTube, todo mundo que pretende adentrar nessa filosofia de acúmulo de patrimônio no longo prazo deveria seguir o Baster. Os ensinamentos são fantásticos e a comunidade do site é excepcional. E outra turma que, na minha opinião, vale muito a pena seguir também é o pessoal do Ações Garantem o Futuro, o AGF, da turma do Luiz Barsi Filho, que dispensa comentários, um dos maiores investidores da Bolsa Brasileira, grande mentor de muitos holders por aí. No mais, pessoal, para fechar a minha filosofia de investimento, basicamente é isso. Trace os seus próprios objetivos, nunca copie carteiras, também não siga dicas e procure focar em disciplina e paciência, que são a chave para o longo prazo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço.